E nós vamos começar o nosso estudo e eu gostaria de falar sobre a nossa identidade. A nossa identidade. E a gente vai proceder da seguinte forma: eu vou fazer as considerações do estudo e depois, ao fim do estudo, nós poderemos conversar. Você pode mandar aí suas perguntas, né? Através do chat da igreja, do YouTube, né? Do canal da igreja. Porque nós estamos transmitindo tanto pelo canal da igreja Simonton, da igreja presbiteriana Simonton, como pelo meu perfil no Facebook. Então, no final, a gente vai poder conversar sobre o texto, se os irmãos assim desejarem. Aí você vai poder usar o chat do canal da igreja no YouTube, que está aí à sua direita, à direita do seu computador, ou está abaixo no seu celular, dependendo da posição que você estiver usando o seu celular. Ou até à esquerda, se você estiver usando o celular na horizontal. E também no chat do Facebook, do meu perfil, não no perfil da igreja. Nos chats de onde nós estamos transmitindo então, ok? Quero falar sobre a nossa identidade. E o texto é 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, no seu capítulo de número 2, versos de 9 e 10. Os versos 9 e 10. E eu quero falar sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. E o texto diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Por que nós vamos falar sobre a nossa identidade em Cristo Jesus? Porque nesses dias parece que isso é mais importante do que nunca. Nós precisamos ser lembrados da identidade que Jesus nos deu, porque muitas vezes o crente não tem a real compreensão da sua identidade. Por exemplo, é muito comum um crente dizer assim: o mal que eu não quero, esse faço, mas o bem que eu prefiro, esse eu não faço, é por isso que eu peco. Mas ali, em Romanos capítulo 7, que nós vamos estudar no outro dia, ali em Romanos capítulo 7, o texto não está falando do crente. Paulo está fazendo um paralelo entre o crente antigo e o crente novo. Ele começa o capítulo 7 falando de quem nós somos. Então, ele entra a explicar como é que a gente era antigamente, e depois, no capítulo 8 de Romanos, ele volta a falar da vida no Espírito. Então, o mal que eu não quero, eu pratico quando eu não conheço a Cristo Jesus. Quando eu conheço a Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em mim, e quando eu faço mal, é porque eu quis fazer, porque Ele me dá a condição de não fazer o mal na pessoa do seu Santo Espírito. Mas eu tenho que estar cheio do Espírito. Mas se você não está buscando o enchimento do Espírito, é uma escolha sua. Você que está optando por não buscar o enchimento do Espírito. Tem um resuminho da nossa condição que eu gosto muito de explicar para a igreja, que é assim: antes de Adão, posso não pecar. Eu posso não pecar, mas Adão escolheu pecar e nós também junto com ele. Depois de Adão, não posso não pecar. A gente não tem escolha. A gente peca mesmo. Depois de Cristo, posso não pecar. Eu tenho uma escolha, a de não pecar. E quando Cristo voltar a segunda vez, então o resumo da minha condição é: não posso pecar. Não peco mais. Então entenda isso. Antes da queda em Adão, posso não pecar. Adão tinha uma escolha. Podia não pecar, mas pecou. Depois de Adão, não posso não pecar. Nós não temos escolha. Nós pecamos. É da nossa natureza agora, caída, corrupta, pecar. Depois de Cristo, posso não pecar. Eu tenho uma escolha. A escolha de não pecar. E se eu ler a palavra, se eu orar, se eu buscar a orientação do Senhor todos os dias, eu posso não pecar. E quando Jesus voltar, aí nós vamos para um estado glorioso. Não posso pecar. Lá na eternidade, eu não posso pecar mais. Uma outra coisa que a gente precisa corrigir é porque muitas vezes a gente ora mesmo assim, a gente ora:
somos miseráveis pecadores. Nós fomos miseráveis pecadores em Cristo Jesus, mas agora nós somos nova criatura. E eu gosto tanto de quanto o apóstolo Paulo fala que nós somos nova criatura, porque ali podia ter sido traduzido por nova criação. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus já começou a sua obra de nova criação, começou em nós, e quando Jesus voltar, ela vai se estender a toda a criação. Então haverá novos céus e nova terra, onde o homem novo habitará. Mas eu já sou nova criatura, o velho homem já morreu, eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender a nossa identidade e temos que parar de nos desculpar com jargões, com frases que a gente aprende do tipo: a carne é fraca, mas o Espírito que habita em nós é forte, é o próprio Deus. Eu sou um miserável pecador. Não, você agora é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Miseravelmente pecamos, mas não somos mais miseráveis pecadores. Não se nós temos a Cristo Jesus. Não se nós temos a Cristo Jesus. O bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu prefiro está sempre diante de mim. O mal está sempre diante de você, mas o Espírito Santo te ajuda a vencê-lo. Deus disse assim para Caim: o mal está aí, jaz à tua porta, mas a ti cumpre dominá-lo. O mal está aí, esperando você na sua porta, mas você tem que dominá-lo. Como nós não conseguimos fazer isso sozinho, o Senhor enviou o seu Santo Espírito Consolador, e o Santo Espírito Consolador, ele nos transforma. O apóstolo Pedro agora vem falando de modo lindo de quem nós somos agora. Somos os crentes, a casa espiritual de Deus, somos a pedra viva. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas ela para nós é a base fundamental. E aí ele começa a nos lembrar de quem nós somos. Primeiro, ele vai dizer que nós somos raça eleita. Nós agora somos um povo eleito, uma raça eleita. E em Isaías, no capítulo 43, no verso 20, está registrado que os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhos das avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar a beber ao meu povo, ao meu escolhido. O Senhor escolhe os seus. E Ele nos escolheu. Nós não escolhemos o Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu. Então agora nós somos uma raça nova, uma raça eleita. Aquele povo que o Senhor, aquela raça, aquela gente que o Senhor escolheu. Agora não há mais negros, brancos, gordos, magros, amarelos, sul-americanos, sul-africanos, africanos, japoneses. Agora todos somos uma raça só. A raça eleita. E essas questões raciais, inclusive, e de comportamento e de cultura, ela não nos afeta mais. Eu peco desta natureza porque eu sou da raça tal. Agora você é raça eleita. Todos esses muros raciais caem em Jesus. E todo aquele que crê em Jesus se torna uma raça só. A raça eleita. O povo que o Senhor escolheu. Povo de quem Ele cuida. Então entenda, a primeira característica da sua identidade é que você é raça eleita. Antes de você ser brasileiro, sul-americano, ou norte-americano, ou europeu, ou negro, ou branco, ou pardo, ou mameluco, ou cafuso, ou amarelo, você é raça eleita. Isso se sobrepõe a toda cultura, isso se sobrepõe a tudo isso. Então, agora eu não uso mais a cultura para me desculpar, porque a cultura é menor do que o Evangelho. O Evangelho é supracultural, ele é maior do que a cultura, e ele vem e ele corrige tudo aquilo que há de errado numa cultura. Eu tenho ensinado para vocês, Igreja Presbiteriana Simonton, que a cultura ela é produzida por quem? Pelo homem. Mas o homem é caído, o homem é pecador. Então o homem pecador produz uma cultura com traços pecaminosos. Assim como o homem precisa ser redimido por Jesus e pelo seu Evangelho, a cultura precisa ser redimida e transformada também pelo Evangelho. Então agora
Nós somos uma raça diferente. Nós somos uma raça eleita, que o Senhor elegeu. E essa palavra aparece muitas vezes nas Escrituras. O Senhor nos elegeu. Se fosse para a coisa acontecer por nossa conta, nós estaríamos perdidos, mas é o Senhor quem vem ao nosso encontro. Na verdade, queridos, o cristianismo nem se enquadra, o verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico, ele nem se enquadra na categoria de uma religião. Se a gente for pensar direitinho, existem as religiões para o mundo afora e existe o cristianismo, que não se enquadra na categoria de uma religião. Por quê? Porque a palavra religião vem de religare, e religare é religar. A religião, então, é o esforço humano para se religar a Deus. O cristianismo sabe que nós não podemos fazer isso. Nós não podemos nos religar a Deus. Então, por que o cristianismo é diferente? Porque o cristianismo bíblico nos ensina que é Ele quem vem ao nosso encontro. Ele é quem refaz a ligação. Jesus refaz a ligação lá na cruz. O cristão autêntico e bíblico sabe que, na verdade, no fundo, é o Senhor quem vem ao nosso encontro. Ele que nos liga a si com a sua vontade, santa e agradável. Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Ele quem vem ao nosso encontro. E é isso que nós nos tornamos agora, escolhidos de Deus. Uma raça que Deus escolheu e separou para si. E nesta raça não há cor de pele, não há altura, não há estatura, não há região geográfica que importe. Porque não importa a região geográfica do planeta em que você mora. O que importa é que você vai morar no céu. Somos raça eleita. Somos mais do que isso. Somos sacerdócio real. E essa é uma das coisas maravilhosas que a Reforma Protestante resgatou. No Velho Testamento existiam os sacerdotes e só eles podiam oficiar diante de Deus, só eles podiam levar os sacrifícios dos homens perante Deus, só os sacerdotes podiam oferecer aqueles sacrifícios perante o Senhor, só os sacerdotes podiam levar a oferta para que os homens tivessem seus pecados expiados, né? Aí vem Jesus, e Jesus é o sumo sacerdote. No Velho Testamento existia um sumo sacerdote, aquele sacerdote maior, supremo, que podia entrar no Santo dos Santos, na presença do trono de Deus, porque a arca simbolizava o trono de Deus. Mas vem Jesus, o sumo sacerdote de verdade, por excelência, os outros eram só figuras de Jesus. E ele se dá em perfeito sacrifício. E agora nós não precisamos mais fazer sacrifícios. E agora, todos nós somos sacerdotes do Senhor. E a igreja primitiva aprende, e os crentes praticavam isso. Todos os crentes oravam uns pelos outros. Todos os crentes abençoavam uns aos outros. Todos os crentes cantavam. Todos os crentes liam a Bíblia. Isso no começo da igreja cristã. Todos os crentes visitavam uns aos outros. Todos os crentes pregavam o Evangelho uns para os outros. Mas no correr da história, isso foi se perdendo. O sacerdócio universal dos crentes, ou seja, todo crente é um sacerdote. Sumo sacerdote não, esse é só Jesus. Nenhum homem tem direito de carregar esse nome, só Jesus. Mas sacerdotes todos somos. Acontece que o Constantino, então, ele institui e cria a Igreja Católica Apostólica Romana, que não existia até 1323 aproximadamente, e o sacerdote, né, a função sacerdotal, vou agarrar nessa palavra, nem vou usar. A função sacerdotal, ela passa a ser trazida de volta para o Velho Testamento, ser ressuscitada, o que não era necessário. Então, nós chegamos aos dias da Reforma Protestante, com homens se dizendo sacerdotes, e só eles podiam orar, só eles podiam ler a Bíblia, só eles podiam interpretar a Bíblia, só eles tinham uma série de funções que, biblicamente, nós não aprendemos assim. Aí vem a Reforma Protestante e resgata essa ideia do sacerdócio universal dos crentes, ou seja, todo crente deve e pode orar. E por isso os reformados começaram a traduzir a Bíblia. E até os pré-reformadores, né, aqueles que vieram antes da reforma, como John Wycliffe, por exemplo, que já traduzia a Bíblia para a sua língua um século antes da reforma protestante. Os reformadores então nos ensinam o sacerdócio universal dos crentes. Todo crente pode orar por uma pessoa. Todo crente pode abençoar em oração uma pessoa. Todo crente deve pregar o Evangelho para outras pessoas.
Todo crente deve ensinar a palavra, deve ler a palavra, deve louvar ao Senhor. Não precisa ter um grupo específico, um coral específico. Na verdade, o belo do culto é o canto congregacional. A gente pode ter um coral que faça um louvor especial ali, mas toda a igreja deve cantar. Então, nós somos sacerdotes do Senhor, todos nós. Todos nós oramos uns pelos outros, todos nós perdoamos uns aos outros, nós nos perdoamos mutuamente quando ofendemos uns aos outros, e só o Senhor é quem perdoa pecados, dos mais diversos. Nós perdoamos aqueles pecados que são dirigidos a nós. A pessoa nos ofende, nos pede perdão, então nós os perdoamos. Mas podemos orar uns pelos outros. Temos um lindo ministério explicado pelo apóstolo Paulo, que é o ministério da reconciliação. Jesus nos reconciliou com ele lá na cruz. E agora ele espera que nós preguemos o evangelho para que outros sejam reconciliados com Cristo e uns com os outros. É o nosso lindo ministério da reconciliação. Agora nós somos sacerdotes de Cristo. Eu volto a repetir que o sacerdote supremo é só Jesus. É só Jesus. Então não existe mais aquela classe que só eles podem pregar, só eles podem ler a Bíblia, só eles podem interpretar. Mas na verdade, a nossa identidade diz que nós podemos ler a Bíblia e orar ao Santo Espírito para que Ele nos ilumine. E então podemos pregar a palavra para as outras pessoas. Esse monopólio, ele não existe na igreja cristã genuína. Todos somos sacerdotes e mais, sacerdotes reais. De que reino? Do reino dos céus. Somos sacerdotes, somos ministros do reino de Jesus. Nós somos representantes de um reino diferente aqui nessa terra. Nós não nos tornamos uma raça eleita, uma raça que unifica todas as raças, onde não há cor, não há nada. Pois é, e essa raça tem uma nação, que é o céu. Nós ainda não estamos lá, mas iremos. E essa raça tem um rei, que é Jesus. E nós somos sacerdotes desse rei. Nós estamos aqui a serviço desse rei. Nós não estamos aqui mais a serviço do pecado, como um dia estivemos. Nós não estamos a serviço do mal, e sem Cristo estávamos, mas agora com Cristo somos sacerdotes reais, sacerdotes do rei, sacerdotes do reino de Cristo Jesus. Por isso ele nos manda lá em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Você então é uma raça escolhida por Deus, e é um sacerdote do rei, que é Jesus. Ele te comprou, ele te lavou lá na cruz, ele é seu dono duas vezes, porque ele te criou e porque ele te comprou lá na cruz. Ele te comprou do pecado, ele te arrancou de lá. E agora ele fez a mim e a você, se você é um cristão autêntico, ele nos fez sacerdotes do Senhor. A todos nós, sacerdotes reais. Nós somos representantes de um rei, Jesus. Por isso, em Antioquia, os cristãos foram chamados pela primeira vez cristãos. Os crentes foram chamados pela primeira vez cristãos. E o que significa a palavra cristão? Um pequeno Cristo, um protótipo de Cristo, um cristinho. E é isso que nós temos que ser mesmo. A Bíblia nos dá alguns nomes interessantes. Esse sacerdócio real tem íntima ligação também com a palavra embaixador e também com a palavra despenseiro de Cristo, que o apóstolo Paulo usa. Queridos, nós somos sacerdotes do reino do Senhor, representantes desse reino de Jesus aqui na terra, e precisamos fazer diferença. Nossa esperança não está nessa terra, nossa esperança está nos céus. Nós militamos aqui, nós vivemos aqui, nós defendemos a nossa fé aqui, nós desejamos influenciar outras pessoas para que elas conheçam a Cristo Jesus, desejamos ser uma influência cristã na sociedade, mas nós sabemos que aqui nós somos peregrinos. Nós servimos a este mundo, a este reino, mas nós vamos um dia morar no céu. E somos sacerdotes desse reino, somos representantes dele aqui. As pessoas devem olhar para nós e ver o caráter de Cristo em nós, o comportamento de uma nova cultura, a cultura de Cristo. Porque nós vivemos a cultura de Cristo, e a cultura de Cristo está na contracultura do que vivemos aqui. Porque
quando nós vamos para as bem-aventuranças, em Mateus 5, lá está escrito: bem-aventurados os mansos. Mas a cultura deste mundo te ensina que bem-aventurados são os bravos. Lá Jesus diz que bem-aventurados são os humildes, mas a cultura desse mundo diz que bem-aventurados são os orgulhosos, aqueles que são sagazes, aqueles que são espertos. Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados, mas a cultura desse mundo diz que bem-aventurado é aquele que nunca chora, que é forte, que está sempre por cima, que pode rir e gargalhar dos problemas das pessoas. Então nós vivemos uma contracultura, uma cultura totalmente diferente da desse mundo. Por isso somos sacerdotes reais, para espalhar a cultura do reino de Deus. E a Bíblia continua dizendo que nós somos nação santa. Claro, se nós somos uma raça eleita, uma raça que o Senhor separou, se nós somos sacerdotes de um rei, então nós temos uma nação, a nação dos céus. E nós somos uma nação santa. O que é isso? Uma nação separada. Uma nação separada. Essa é a nossa identidade. Nossa nação é o reino de Deus. Nossa identidade é de cristão, daquele que é discípulo de Cristo, servo de Cristo, súdito de Cristo. É isso que nós somos. E somos separados. A palavra santo quer dizer separado. Somos chamados para ser separados. Em algumas circunstâncias, as pessoas acham que nós somos estranhos, porque nós não nos misturamos com determinadas coisas. Nós não nos misturamos porque nós somos separados. É isso que devemos ser, separados. Nós vivemos nesse mundo, nós continuaremos aqui, porque Jesus orou na sua oração sacerdotal: Pai, não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livres do mal. Então, o que nós precisamos entender é: nós vamos continuar vivendo nesse mundo, mas nós não temos que fazer o que esse mundo faz. Nós não temos que, por exemplo, fazer coisas que estão se tornando comuns. Nós não temos que falar palavrões e agregar no nosso vocabulário palavras de baixa categoria, de baixo calão, porque o mundo inteiro fala, porque nas séries de TV todo mundo está falando, nas séries dos streamings, né, Netflix, Amazon Prime, está todo mundo falando. Nós não temos que aderir a isso porque está todo mundo fazendo. Nós não temos que concordar com a bebedice porque todo mundo bebe. Nós não temos que concordar com essas distorções da sexualidade que têm sido pregadas porque todo mundo faz, está aceitando, está achando normal. Nós somos separados. Em algum momento, certamente, haverá conflito entre nós e esse mundo, porque nós somos separados. E por que nós somos separados? Porque é parte da nossa identidade. Nós somos uma nação santa. Santa. O judeu não entendeu isso muitas vezes lá no Velho Testamento, e talvez, né? É porque Deus separou para que eles fossem uma nação santa. E eles acharam que ser nação santa era se considerar maior do que todos os outros. Eles tinham que ser nação santa para ter um comportamento separado dos outros, para que as pessoas vissem neles o Deus vivo. Bom, esse tempo passa, eles não compreendem o Messias Jesus, e agora a nação santa é a igreja do Senhor. Agora o povo do Senhor, o Israel de Deus, é toda a igreja de Cristo Jesus. Pode haver judeus nessa igreja, no povo de Deus, se eles se renderem a Cristo Jesus. Mas se eles não se renderem, eles não são mais povo de Deus. Tem crentes que quase que adoram os judeus. Né? Oh, os judeus, os judeus. Os judeus foram sim o povo escolhido pelo Senhor. Mas agora isso ampliou. Todo judeu pode ser um povo escolhido do Senhor, se render a Jesus, o Messias. Do contrário, não será. E nós que não éramos povo, agora somos por causa de Cristo Jesus. Nós somos uma nação santa, um pessoal separado. Para quê? Não para ficarmos separados do mundo como monges, como ermitãos, mas para vivermos nesse mundo, mostrando a nossa diferença, mostrando a nossa separação de coisas que esse mundo faz e que nós não vamos fazer. E não fazemos para a glória de Cristo. O que fazemos é para a glória de Cristo. Ou seja, para resplandecer, para mostrar ao mundo o brilho de Cristo, porque glória significa brilho. O que fazemos, fazemos para a glória dele. O que não fazemos também é para a glória dele. Por quê? Porque nós somos uma nação separada. Nós somos um povo separado no meio de vários povos pelo mundo afora. Estamos espalhados pela superfície da terra,
no meio de vários povos, no meio de várias nações, mas somos uma nação separada, que respeita as autoridades dessa nação aqui, enquanto não vamos morar na nossa nação, que é o céu. E nós os respeitamos enquanto eles forem fiéis às Escrituras, ou enquanto eles não nos obrigarem a pecar contra Deus. O dia em que eles nos obrigarem a pecar contra Deus com as suas leis, nós teremos que desobedecer às leis desses homens, porque existe uma lei maior para nós, a do reino dos céus, a de Cristo Jesus, e nós fomos separados para ela. Somos então a nação santa. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos só dele. E o nosso Deus não aceita que nós o adoremos e adoremos outros deuses. O Senhor não aceita dividir a sua adoração entre ele e pessoas que viveram aqui. O Senhor não aceita que peçamos a intercessão de outro que não seja Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus é o nosso intercessor e não há outro intercessor. Nós somos o povo que o Senhor separou para si, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em Abraão, Deus separa um povo para si, lá no Velho Testamento, os judeus. Em Cristo, Deus separa um povo para si, agora, a sua igreja, nós, aqueles que creem nele e que são habitados por ele. Então, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos só a ele. Tem gente que está se deixando pertencer ao dinheiro. O dinheiro é seu dono. O dinheiro é seu servo. Tem muita gente fazendo o dinheiro seu ídolo. Por isso Jesus já advertia, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. A palavra riquezas ali no original é mamon, e mamon era o Deus da riqueza, que muita gente servia nos tempos de Jesus. O Senhor não divide a sua adoração com ninguém. Você não pode servir a Jesus e ao dinheiro. Você não pode servir a Jesus e a um homem ou uma mulher que tenha vivido. Você não pode servir a Jesus e a outras doutrinas que não sejam a doutrina da Bíblia, da Palavra de Deus. Por quê? Porque você é de propriedade exclusiva de Deus. Por que você é de propriedade exclusiva de Deus? Se você crê em Cristo Jesus. Se não crê, você não é. Você pode estar ouvindo isso nessa manhã e até com tristeza ouvir isso, mas não é, né? Se você não crê em Cristo Jesus, você não é propriedade exclusiva de Deus. Mas se você crê em Cristo Jesus, você é propriedade exclusiva de Deus. E por quê? Porque Cristo te comprou lá na cruz com o seu sangue. Cristo te comprou lá na cruz com o seu sangue. Às vezes, a gente fala algumas verdades e fica com medo de que elas doam, mas às vezes, ouvi-las muda a nossa vida. Eu pastoreei um irmão que um dia nós estávamos no estudo e eu estava explicando para ele que todo mundo pode louvar a Deus. Porque louvar é o quê? Louvar é bem dizer, é exaltar, é enaltecer. Todo mundo pode louvar a Deus, né? Falar das qualidades de Deus e agradecê-lo por aquilo que Ele fez. Mas só os crentes em Cristo Jesus podem adorar a Deus. Podem se prostrar diante dele com alegria por aquilo que Ele é, ainda que Ele não nos dê nada. E aí, ele ouvindo esse estudo, esse irmão falou assim, então quer dizer que quem não tem a Cristo Jesus não adora a Deus, só louva, é isso mesmo. Não adora a Deus de verdade. Pode até pensar em estar adorando. E quando ele ouviu aquilo foi tão impactante no coração dele que a vida dele foi transformada. Então, às vezes, a gente está falando determinadas coisas aqui e seu coração pode doer, mas é o Espírito Santo te confrontando. Te confrontando. Então, entenda, se você não entregou seu coração a Cristo Jesus, se a graça de Cristo não fez morada no seu coração, se você acha que pode se salvar por suas obras, se você ainda pensa assim, você não é um salvo. Então você não é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas se você já entendeu a graça salvadora de Jesus, se você entendeu que é Ele quem te salva e que não há salvação em nenhum outro, e se você se curvou a essa verdade e humildemente aceitou a presença de Jesus no seu coração, então você é um salvo, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. E por que é que Cristo fez isso tudo em nós? Por que Ele nos deu essa identidade de raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus? Por um propósito. E qual é o propósito? Com o propósito a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos tudo isso que a Bíblia diz que nós somos, mas existe uma razão para isso. Não é para eu ficar alegre, feliz, orgulhoso. Não. É para nós proclamarmos as virtudes, as qualidades, os dons daquele que nos chamou das trevas, que é onde nós estávamos antes, para a sua maravilhosa luz. Quem é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Jesus. Efésios, capítulo 5, verso 8, diz assim: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, diz assim: antes de Jesus, vocês eram trevas. A condição é tão terrível que ele não está dizendo que nós estávamos nas trevas. Ele está dizendo, vocês eram. Isso estava agregado no caráter de vocês. Trevas. Porém, agora, e ele vem desenvolvendo justamente o argumento de que Cristo nos salvou, porém agora, vocês são luz no Senhor. Nós só somos luz no Senhor Jesus. Não adianta você pensar que porque você invocou lá um espírito de luz, porque a Bíblia até condena, que agora você está na luz. Não, você só está na luz no Senhor, em Jesus Cristo. Só nele você está na luz. E então, o apóstolo Paulo nos diz assim: andai como filhos da luz. A nossa nova identidade exige que nós andemos como filhos da luz que nós somos. Ou seja, nós temos que resplandecer a luz de Jesus. A luz de Jesus. Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a tudo. A tudo. Então, o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamarmos as virtudes de Jesus. Nós somos chamados para pregar Jesus, para pregar o Evangelho, para falar da graça dele. E aí, parece que alguém falou assim: não, eu não estava nas trevas. Mas aí ele reafirma, olha o verso 10. Vós sim, vocês sim, que antes não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E por que alcançamos misericórdia? Como alcançamos misericórdia? Em Jesus. Nós alcançamos misericórdia em Jesus, por causa de Jesus. Nós somos aqueles que, sem ser judeus de sangue, agora fazemos parte do povo de Deus, quando nos tornamos crentes em Cristo Jesus, quando nos tornamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E então nos ajuntamos à igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus que segue a Bíblia, que segue a palavra, que anda com Cristo Jesus. Querido, então eu vou voltar lá no começo do nosso estudo para nos lembrarmos das nossas identidades. Você não é um miserável, desgraçado, pecador, não se você creu em Cristo Jesus. Você já foi, mas agora em Cristo Jesus, você é nova criatura. Verdade? O que está escrito na nossa identidade celestial aqui em Cristo Jesus é que nós somos raça eleita, que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. Nós somos sacerdotes reais do reino de Jesus. Nós somos nação santa, separada por Jesus. Nós somos um povo de propriedade única e exclusiva de Jesus. E nós temos um propósito em tudo isso: proclamar a palavra de Jesus, proclamar as suas virtudes, as suas qualidades, aquilo que ele realizou em nós e para nós. Nós fomos chamados para isso. Sim, nós que antes nós éramos mesmo miseráveis pecadores, gente que só fazia o mal que não queria, embora fizesse coisas boas, mas fazia o mal. Mas agora nós temos uma nova identidade em Jesus. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Nós somos nação santa. Nós somos uma raça eleita. Nós somos sacerdotes reais. Nós somos o povo separado. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Nós estamos ligados pelo auxílio das juntas, da ação do Espírito Santo em nossas vidas.
Se você é um crente em Cristo Jesus, você é novo agora. Você é diferente. Você não é mais o mesmo. Essa é a nossa identidade. Ah, mas pecamos. Pecamos. O apóstolo João fala na sua primeira carta, ali no seu capítulo 1 e no capítulo 2, ele desenvolve esse argumento. Se dissermos que não temos pecado, nós mentimos. Mas se pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente às vezes peca, mas não perde a identidade de crente em Cristo Jesus. Se alguém não tem mais a identidade de Cristo Jesus, é porque na verdade nunca teve. Nunca entendeu a graça salvadora de Jesus. Tá bom? Queridos, essa é a nossa identidade. Nós não somos miseráveis, desgraçados, pecadores. Nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Ah, nós somos crentes, mas a carne é fraca. Não, a carne é fraca. Mas não é desculpa. O Espírito que habita em nós é forte. É a terceira pessoa da Trindade. É o Consolador. É a água viva. E em Cristo Jesus, nós vencemos o pecado. Nós podemos vencê-lo. Ele já o venceu por nós. Inclusive nos perdoou de nossos pecados passados, presentes e até dos futuros, lá na cruz. Nós é que precisamos nos perdoar, nos arrepender, nos quebrantar. A graça fala dessas coisas, querido. A graça não te escraviza. Ela não vai ressuscitar os sacerdotes do Velho Testamento, nem os sacrifícios do Velho Testamento, como muitas igrejas, até ditas evangélicas, ressuscitam. Não. Não é pelo que você pode dar que você será salvo, mas é por aquilo que Cristo já deu. Não é pelo que você pode sacrificar que você será salvo e abençoado, mas é pelo sacrifício que Cristo já fez. Então não precisa de mais sacrifício. Então não preciso fazer nada? Precisa. Você agora tem uma nova identidade. Você tem que proclamar as virtudes de Cristo. Você precisa fazer, porque agora você tem que andar como Cristo. Você agora tem que andar como aquele que te salvou. Você precisa. E não vai fazer por sacrifício. Vai fazer por gratidão, porque Cristo já te salvou. É a maravilhosa distinção que fez Martinho Lutero. Eu não sou salvo pelas boas obras, mas sou salvo para as boas obras. As minhas boas obras apresentadas diante de Deus são nada. Mas o meu coração quebrado, quando se abre para Cristo Jesus e a graça dele me alcança, isso me deixa tão feliz que eu vou fazer as boas obras em gratidão ao Senhor Jesus. E não vai ser sacrifício, vai ser agradável, vai ser bom, não vai ser pesado, vai ser uma grande bênção. E você tem uma nova identidade. Faça uso dela, lembre-se dela. Pare de ficar ouvindo o diabo te dizer que você é um miserável, um pecador, um desgraçado, um não merecedor das bênçãos do Senhor. Nós não somos mesmo merecedores das bênçãos do Senhor. Mas Cristo nos lavou, nos remiu, nos comprou, pagou o preço de sangue por nós. E agora o ponto não é se eu mereço ou não mereço. Eu já sei que não mereço, mas Ele me deu mesmo assim. Então eu vou agradecer. Agradecer. Então não deixe o diabo te fazer, te convencer de que você ainda está lá atrás. Se você é crente em Cristo Jesus, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é raça eleita, você é nação santa, você é sacerdócio real. Você é aquele que ainda indigno, Jesus fez digno para você proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem fez isso? Foi Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que você nunca se esqueça da sua identidade. Em nome de Jesus. Amém? E agora?